O título desta sessão é este que aqui está. Vamos conhecer as zonas de proteção especial para aves no Alentejo. Esta apresentação eu fiz originalmente em 2021 para o ICNF, em resposta a um convite que me foi feito pela Direção de Conservação da Natureza do Alentejo, para falar sobre as aves da região, e eu na altura escolhi este tema, as zonas de proteção especial. Isto já foi há 4 anos, foi feito para o ICNF, não foi feito aqui no Aves de Portugal, mas enquanto estava a escolher um tema para esta sessão, achei que era um tema interessante também para incluir neste ciclo de webinários. Portanto, eu fui buscar a apresentação que tinha feito há 4 anos, fiz uma revisão e uma atualização de conteúdos, e é isto que nós vamos ver hoje. Então, vamos conhecer as zonas de proteção especial, vulgo ZPEs, do Alentejo. Eu vou falar só do Alentejo porque as ZPEs do país todo são muitas também e não caberia tudo numa apresentação assim de 1 hora. Portanto, depois noutra ocasião falaremos de outras regiões. Então, esta apresentação vai ser composta por 3 pontos. O primeiro, vamos falar um bocadinho da Rede Natura 2000 e das ZPEs, para entendermos melhor os conceitos. No ponto 2, vamos também... vou introduzir o conceito das IBAs, que são as Important Bird Areas, e perceber qual é a sua relação com as ZPEs. E no ponto 3, que é o mais importante, e que no fundo é o principal desta apresentação, vamos passar em revista as 20 zonas de proteção especial que existem no Alentejo. Então vamos começar aqui pelo ponto 1, vamos falar um pouco da Rede Natura 2000, que é uma expressão que provavelmente já todos ouviram falar, porque ela aparece com bastante frequência nas notícias. A Rede Natura 2000 é uma iniciativa da União Europeia, tem este símbolo, é o logótipo de toda a comunicação associada à Rede Natura 2000. Eu nunca consegui encontrar uma explicação oficial do que é que este desenho significa. Já procurei, não encontrei, mas vou-vos dar a minha interpretação, que eu penso que é o significado disto. A Rede Natura 2000 é o resultado da implementação de 2 diretivas europeias, que são a Diretiva Aves e a Diretiva Habitats. E, portanto, estas 2 aves que aqui estão a voar, embora algo estilizadas, fazem lembrar talvez grous, pelo menos são assim umas aves grandes com o pescoço comprido. Portanto, estão aqui em representação da Diretiva Aves, e na parte de baixo a verde vemos assim umas montanhas e à direita o que parece ser um rio, e isto, na minha interpretação também, é uma referência à Diretiva Habitats. E depois as estrelas que aqui aparecem são uma parte daquele círculo de estrelas que representa portanto, a União Europeia, as 12 estrelas que aparecem na bandeira da União Europeia. Portanto, Diretiva Aves, Diretiva Habitats, União Europeia, o conjunto disto tudo deu origem à Rede Natura 2000. A Rede Natura 2000, o que é isto? É uma rede de áreas designadas para conservar os habitats e as espécies selvagens raras, ameaçadas ou vulneráveis da União Europeia. Portanto, no fundo, é uma rede feita ao nível de toda a União, uma rede de áreas classificadas, e a Rede Natura 2000 surge um bocado na sequência da Conferência da Diversidade Biológica, ou Conferência da Biodiversidade, que aconteceu no Rio de Janeiro em 1992. Portanto, foi a primeira grande conferência mundial sobre biodiversidade, em que os países chegaram a acordo que era necessário preservar a biodiversidade do planeta, e um bocado em resposta a esse desafio da Conferência do Rio, a União Europeia decidiu criar então uma rede de áreas classificadas e que se designou por Rede Natura 2000. E então esta rede, como eu referi há pouco, é o resultado também da implementação de 2 diretivas comunitárias distintas que já eram anteriores à Conferência do Rio. Uma delas é a Diretiva Aves. A Diretiva Aves já vem de 1979, está aqui a Diretiva 79/409/CEE, na altura ainda não se chamava União Europeia, era a Comunidade Económica Europeia, e esta diretiva é relativa à conservação das aves selvagens. A diretiva já existia desde 1979. E depois, a Diretiva Habitats
que surge em 1992, em maio, eu acho que foi uns meses antes da Conferência do Rio, que se a memória não me falha, aconteceu em setembro, e a Diretiva Habitats que visa a conservação dos habitats, como o próprio nome indica, e também da fauna e da flora. A fauna aqui refere-se aos outros grupos de animais que não são as aves. Portanto, as aves têm uma diretiva à parte, o que significa que a própria União Europeia reconheceu que as aves são um grupo muito importante em termos de indicador da conservação da natureza. No conjunto da Rede Natura 2000, já foram classificados até hoje mais de 27.800 sítios diferentes no território da União Europeia. Portanto, é um número muito considerável de sítios. Uns são grandes, outros são pequenos, uns são terrestres, outros são aquáticos, uns são marinhos, mas é um número muito grande de sítios classificados, efetivamente. Ora, falando um bocadinho da Diretiva Aves, que é aquela que nos interessa mais diretamente para a ZPE. A Diretiva Aves, na sua versão inicial, então, como eu disse, foi de 1979, foi do Conselho Europeu de 2 de abril de 1979. Depois ela foi revista, existe uma versão mais recente, que é a versão atual em vigor, que é de 2009, que tem este número que aqui está, e que diz assim: no território europeu dos Estados-membros, um grande número de espécies de aves que vivem naturalmente no estado selvagem sofre uma regressão populacional muito rápida em alguns casos. E essa regressão constitui um risco sério para a conservação do meio natural, nomeadamente devido às ameaças que faz pesar sobre os equilíbrios biológicos. Portanto, isto diz no texto da diretiva, e que diz que então a União Europeia reconhece que há uma série de espécies de aves que estão a diminuir, algumas de forma bastante rápida, e que isto põe em risco o equilíbrio dos meios naturais. E, portanto, a Diretiva Aves visa um bocadinho contrariar essa tendência de redução de muitas espécies. A Diretiva Aves é longa, está online no site da Comissão Europeia, penso que também está no site do ICNF, é fácil de encontrar online, portanto eu não vou passar aqui a diretiva toda, vou apenas referir o artigo 1º e o artigo 2º, que no fundo resumem o essencial do que é o espírito desta diretiva. O artigo 1º diz assim: a presente diretiva diz respeito à conservação de todas as espécies de aves que vivem naturalmente no estado selvagem no território europeu dos Estados-membros, ao qual é aplicável o tratado. Tem por objeto a proteção, a gestão e o controle dessas espécies e regula a sua exploração. E no ponto 2, a presente diretiva aplica-se às aves, aos seus ovos, aos seus ninhos e aos seus habitats. Portanto, esta diretiva visa proteger não apenas as aves, mas até os ninhos, os ovos e os habitats que elas frequentam. Eu chamo a atenção para este aspecto que eu sublinhei a vermelho, que diz todas as espécies de aves que vivem naturalmente no estado selvagem. Antes da diretiva Aves, havia umas convenções, que era a Convenção de Berna, que protegia várias aves, mas não todas. Os corvídeos não estavam protegidos, os pombos também não, penso que alguns tordos também não, algumas aves de galináceos também não estavam, e atualmente todas as espécies de aves selvagens, incluindo gralhas, pardais, pegas, tudo o que seja selvagem, está protegido. Só não estão abrangidas as aves introduzidas, porque essas não vivem naturalmente, foram introduzidas. Portanto, é um ponto a reter: todas as aves selvagens estão protegidas. O artigo 2º diz que os Estados-membros tomam todas as medidas necessárias para manter ou adaptar a população de todas as espécies de aves referidas no artigo 1º, a um nível que corresponda, nomeadamente, às exigências ecológicas, científicas e culturais, tendo em conta as exigências económicas e de recreio. Portanto, reparem que este artigo diz que os Estados-membros se obrigam a proteger as aves e os seus habitats, mas que isto deve ser compatibilizado com as exigências económicas e de recreio. O recreio refere-se aqui, por exemplo, ao turismo. Portanto, ou seja, há que compatibilizar a economia, o desenvolvimento económico, nomeadamente o que interfira com os habitats, com as exigências ecológicas das espécies. Mas, portanto, é a obrigação dos Estados-membros zelar pela proteção destas espécies. Ora, a Rede Natura 2000, propriamente dita, tem dois tipos de sítios. Tem, por um lado, os sítios de importância comunitária, que resultam da implementação da Diretiva Habitats e que depois são transformados em zonas especiais de conservação, abreviadamente ZECs, e tem as zonas de proteção especial para a avifauna, que são os sítios associados à Diretiva Aves e que abreviadamente se designam por ZPEs. É disso que vamos falar hoje. Portanto, o conjunto das ZPEs e das ZECs integram a Rede Natura 2000. E
Estas diretivas foram transpostas para a ordem jurídica portuguesa através deste Decreto-Lei 140/99 de 24 de Abril, e que nós, enfim, coloquialmente referimos a este Decreto-Lei como sendo o 140. Portanto, o 140 é um decreto que dá força de lei em Portugal a estas duas diretivas. Portanto, quem tiver curiosidade de conhecer melhor, por exemplo, é este decreto-lei que diz que é proibido destruir ninhos de cegonhas e de andorinhas e por aí fora, entre muitas outras coisas. Portanto, este decreto-lei regulamenta tudo aquilo que tem a ver, entre outras coisas, com a proteção das aves selvagens no nosso país. Este diagrama que eu encontrei online, numa apresentação que estava online, não sei o autor, mas trouxe para aqui porque achei interessante, porque isto resume um bocadinho como é que isto funciona. Então, a Rede Natura 2000 em Portugal diz assim: a Rede Natura 2000 é a maior rede coerente de áreas protegidas do planeta, porque é feita em 28 Estados-membros. A Rede Natura 2000 é o testemunho da importância que os cidadãos europeus atribuem à biodiversidade. E depois temos aqui setas que apontam, por um lado, para a Diretiva Aves, por outro lado, para a Diretiva Habitats. A Diretiva Aves é implementada através da criação direta de zonas de proteção especial pelos Estados-membros e, portanto, os Estados-membros dizem: vamos criar as EPEs em determinados locais, e elas são criadas. A Diretiva Habitats tem um funcionamento um bocadinho diferente, em que os Estados-membros propõem uma lista de sítios, apresentam isso à União Europeia, a União Europeia cria os sítios de importância comunitária, que são os SICs, e depois são os Estados-membros que transformam os SICs em ZECs, em zonas especiais de conservação. Portanto, o processo é um bocadinho diferente. Mas eu agora, durante o resto da sessão, não vou falar muito mais da Diretiva Habitats, porque o nosso foco hoje aqui são as ZPEs que resultam da implementação da Diretiva Aves. Eu só pus este diagrama para perceberem um bocadinho o processo de constituição destas áreas classificadas. Então, vamos olhar um bocadinho melhor para as ZPEs. O que é uma ZPE? Que nós já vamos ouvindo falar com alguma frequência. Uma ZPE, ou Zona de Proteção Especial, são zonas criadas ao abrigo da Diretiva Aves, como já vimos, de forma a garantir medidas de conservação especial respeitantes ao habitat das espécies mencionadas no anexo 1 da referida diretiva. Basicamente, são todas as espécies que ocorrem em estado selvagem em Portugal e nos outros países, e das espécies migratórias de ocorrência regular no país e não referidas nesse anexo. Portanto, tudo o que ocorra regularmente também está abrangido. Assim, essas áreas deverão ter uma gestão adequada que evite a poluição e a deterioração dos habitats e onde sejam tomadas as medidas necessárias à preservação das aves. Isto, eu fui buscar ao site do ICNF um documento muito importante que foi publicado no Diário da República em 2008, que se chama Plano Setorial da Rede Natura 2000. Ora, diz aqui que estas áreas devem ter uma gestão adequada. Parênteses para dizer que estamos em 2025 e a maioria das nossas DPS ainda não tem qualquer plano de gestão. Portanto, na prática, ainda não existe a implementação dessas medidas de gestão. O plano setorial tem lá uma coisa que se chama orientações de gestão, mas falta o plano de gestão propriamente dito para a maioria das nossas DPS. Portanto, isto é o que diz o Plano Setorial da Rede Natura 2000. Então, em Portugal continental temos atualmente 42 ZPEs, que são estas todas que aqui estão. Eu fui buscar a lista ao site do ICNF, são 42, das quais 2 são marinhas, estão aqui indicadas, é Aveiro Nazaré e Cabo Raso, portanto estas 2 marinhas situam-se no mar e não em terra, as outras 40 estão em terra. Como certamente já repararam, nesta lista estão aqui uns nomes a preto e outros nomes a vermelho. Eu fiz esta distinção propositadamente para chamar a atenção para um aspecto relevante. Aquelas que estão a preto são ZPEs que foram criadas em sítios onde já existiam áreas protegidas. O que é que são áreas protegidas? São parques ou reservas naturais, ou parques nacionais, que é o caso, sei lá, do Estuário do Tejo, que já existe lá uma reserva natural do Estuário do Tejo, ou é o caso da Ria Formosa, onde existe um parque natural da Ria Formosa, ou do Val do Cô, onde até existe uma área paisagem protegida privada da Faia Brava, ou o Pulo do Boquilobo, que também é uma reserva natural, e por aí fora. A Serra do Gerês, que é um parque nacional. Portanto, muitas ZPEs foram criadas em áreas protegidas. Atenção que, embora isto se chame ZPE e o P é de proteção, são zonas de proteção especial, as ZPEs
e os sítios da Rede Natura 2000 não são áreas protegidas dentro do sistema de áreas classificadas. São áreas classificadas, mas não fazem parte da Rede Nacional de Áreas Protegidas. As zonas que estão a vermelho são as EPS que foram criadas em sítios que não fazem parte da Rede Nacional de Áreas Protegidas. Portanto, há esta distinção. Ou seja, aquelas que já estão em áreas protegidas são sítios que já têm os seus planos de ordenamento, já têm os seus planos de gestão, já têm uma série de restrições e regras em vigor, e, portanto, a ZPE está-se a sobrepor a um sítio que já tem algum tipo de proteção. As que estão a vermelho são sítios que, em muitos casos, não têm ou não tinham qualquer classificação e, portanto, estão dependentes do seu estatuto de ZPE para a implementação de medidas concretas de conservação. A área total de ZPEs são 9.196 km², ou seja, cerca de 10% da área terrestre do país. Depois, com as ZECs, que são as Zonas Especiais de Conservação, são mais, é capaz de ser mais outro tanto, não tenho certeza agora dos valores. Mas, portanto, as ZPEs são 10% da área do país. É claro que umas são grandes, outras são pequenas, mas ainda é uma área considerável. Ainda sobre a Rede Natura 2000, há um site oficial que está aqui, para quem quiser saber mais. Portanto, está no site europa.eu, que é o site oficial da União Europeia. Tem informação sobre a Rede Natura 2000. Tem lá um visualizador que eu também gosto de consultar, que tem este endereço aqui. O endereço é um bocadinho complicado de decorar, mas basta escrever Natura 2000 Viewer em inglês e facilmente se encontra este site. Quando nós abrimos, aparece assim um site. Eu acho que isto agora recentemente mudou o aspecto, porque estes prints já têm algum tempo. Eles agora mudaram o layout em termos de cores, mas a ideia é exatamente a mesma. Aparece um mapa da União, e em que tem aqui umas manchinhas a azul e a vermelho, que neste caso era, salvo erro, as vermelhas são as EPS e a azul são as ZECs, e a pessoa vai fazendo zoom e se clicar numa área qualquer à escolha, depois aparece a ficha e a pessoa pode obter mais informação sobre essa zona classificada. Reparem que há algumas zonas que aparecem a branco, nomeadamente a Suíça, que não faz parte da União Europeia, vários países aqui dos Balcãs também não fazem, a Noruega também está fora, a Islândia e o Reino Unido, que, como se sabe, fez parte da União Europeia até ao Brexit, atualmente já não faz e, portanto, as zonas da Rede Natura 2000 que estavam no Reino Unido também deixaram de pertencer à rede. Este é então o aspecto do visualizador que permite explorar em mais detalhe a Rede Natura 2000. Aqui fazendo um zoom para Portugal, aqui eu ainda representei a vermelho e a azul, portanto, eles agora acho que têm isto com dois tons de verde, verde claro e verde escuro, se não me engano, mas a ideia é a mesma. A pessoa pode escolher ver só as ZECs, que são as azuis. Está aqui, por exemplo, a Serra da Estrela e a Serra de Montemuro e a Serra do Alvão e outras aqui, São Mamede. E depois temos a vermelho as ZPEs e as que estão assim com o reticulado azul e vermelho normalmente têm as duas classificações, são ZPEs e são ZECs. E aqui temos as tais ZPEs marinhas, portanto, a Ave de Nazaré e a do Cabo Raso. Portanto, isto é o aspecto do visualizador que permite então perceber, ver os limites geográficos destas zonas classificadas. Agora, antes de irmos falar das EPEs, eu vou só muito rapidamente explicar o conceito das IBAs, que são Important Bird Areas, ou em português, zonas importantes para as aves. O que são isto das IBAs? As IBAs são um conjunto de sítios que foram identificados como sendo relevantes para a conservação das aves selvagens. Corria o ano de 1989, eu estava nos meus primeiros anos de observação, e um belo dia, ao visitar a Associação A Rocha, na Ria de Alvor, que foi um dos primeiros sítios onde eu aprendi bastante a ver aves, eles tinham lá uma belíssima biblioteca, e eu em 89, por acaso, reparei neste livro. Este livro chamou-me a atenção. Important Bird Areas in Europe. Eu achei engraçado, isto é um livro, ele não é muito grande em tamanho, tem para um palmo de altura, mas é muito espesso, isto deve ter umas 1000 páginas, e este livro é um inventário das zonas relevantes para a conservação das aves. Está aqui de lado, como se pode ver, é um livro bastante espesso, e eu passei bastante tempo a folhear este livro para perceber onde é que se situavam os sítios importantes para a conservação em diversos países europeus. Este livro, então, publicado em 1989, identifica 2.444 sítios em 39 países. Foi a primeira compilação que eu vi, e penso que foi a primeira que se fez até hoje,
de sítios importantes para a conservação das aves na Europa. Foi feito, está aqui os logótipos, pelo ICBP e pelo IWRP. O ICBP, que é assim uma sigla um bocadinho difícil também de recordar, International Council for Bird Preservation, e o IWRB, o International Waterfowl and Wetlands Research Bureau. Dois nomes complicados, mas que mais tarde mudaram de nome até para nomes bastante mais fáceis de lembrar. O ICBP, em 1990 e tal, mudou de nome para BirdLife International, que é uma rede internacional de conservação da natureza e que tem parceiros nos países. O parceiro em Portugal é a CEPEA. E o IWRB também mudou de nome e passou-se a chamar Wetlands International, tem o site wetlands.org, e é uma organização que se dedica sobretudo à conservação das zonas úmidas e das aves aquáticas de uma forma geral. Portanto, estas duas organizações criaram este livro. Depois, mais tarde, por volta do ano 2000, foi feita uma versão muito mais vasta e completa. Este sim é um livro muito grande. Ele não está à escala, este é um livro grande do tamanho das antigas listas telefónicas. É um chamado calhamaço, bastante espesso. Tem tanta informação que foi preciso fazer 2 volumes, um para a Europa do Norte, outro para a Europa do Sul. E este inventário, o número total de sítios aumentou para 3.600 em 51 países e regiões autónomas. Portanto, este é um livro com muito mais informação que o anterior. Está aqui a chancela já da BirdLife, já se chamava assim na altura, e portanto estes livros são a base para conhecermos os locais importantes para a conservação das aves. Agora, é importante perceber que as IBAs são zonas que estão identificadas, mas a informação sobre as IBAs é informação técnica, isto não é uma classificação legal. Portanto, o facto de uma zona ser IBA não lhe dá qualquer estatuto de proteção. Mais tarde, em 2015, o IBAS deixou de se chamar Important Bird Areas e passou-se a chamar Important Bird and Biodiversity Areas, porque a própria BirdLife chegou à conclusão que as zonas importantes para as aves são também normalmente importantes para a biodiversidade em geral, fauna e flora, e portanto aproveitou-se a sigla, mas mudou-se um bocadinho o significado. Então, a BirdLife International é a entidade que gere o inventário das IBAs e elas são designadas em conjunto com as organizações parceiras. São locais, então, como eu disse, de relevância internacional para a conservação das aves e de mais biodiversidade e são definidas pela BirdLife e pelas organizações parceiras. Agora o logótipo vai ali para cima para eu ter mais espaço e para que é que isto serve? As IBAs servem para identificar zonas prioritárias para a conservação da avifauna. É esse o objetivo de identificar as IBAs. A mudança de nome deu-se então em junho de 2014 e foi feita para, como eu disse, para refletir a importância mais vasta destas áreas para a biodiversidade. Atualmente há 13.000 IBAs a nível mundial em mais de 200 países ou territórios. A BirdLife, como eu disse, resultou do antigo ICBP, que tinha sido fundada em 1922. Portanto, é uma organização já com mais de 100 anos, embora no início não se chamasse assim. Nasceu no início de um conjunto de pessoas que acharam que era importante identificar locais para a conservação das aves. Portanto, embora ainda não houvesse a nível governamental grandes mexidas, em 1922 já começava a haver pequenos grupos de pessoas que se interessavam pela questão, pela problemática da conservação, porque sabiam que havia zonas que se estavam a degradar. Então, afinal, como é que se define uma IBA? As IBAs, para serem definidas, têm que obedecer a um conjunto de critérios. Há vários critérios possíveis, eu não vou entrar em muitos detalhes técnicos, mas vou só referir os principais. Um dos critérios é quando há espécies que estão globalmente ameaçadas. Portanto, quando há espécies que a nível global têm um estatuto de ameaça, por exemplo, uma espécie que esteja globalmente em perigo, e se há um local que suporta números significativos de uma ou mais espécies globalmente ameaçadas, isso é um bom critério para o local ser uma IBA. Outro critério é haver espécies de distribuição muito restrita, por exemplo, espécies que são endémicas de uma região. Vamos imaginar, na Madeira há algumas espécies endémicas que só ocorrem na Madeira, portanto são espécies de distribuição restrita. Eu estou a dar o exemplo da Madeira, mas podem não ser ilhas, às vezes são regiões dos continentes, certas cadeias montanhosas, ou certos vales recônditos, ou certos lagos. Portanto, quando há espécies que ocorrem numa região muito restrita, a conservação desses locais significa a conservação da espécie. Espécies
típicas de um determinado bioma, que só ocorrem em determinados biomas, também podem ser um motivo para classificar IBAs. Outro critério é se há locais que atraem populações tão grandes de aves que, por exemplo, 1% da população mundial se concentra num determinado local, porque elas gostam muito de ir para aquele sítio, portanto é um sítio que é importante não pela espécie em si, mas pela quantidade de indivíduos. São alguns dos critérios. Mas as IBAs não se destinam apenas a figurar num catálogo. O objetivo de criar uma IBA é poderem ser desenvolvidas ações de conservação. Portanto, é para isso que as IBAs servem, e é esse o propósito de a BirdLife estar a fazer estes catálogos, é de contribuir para identificar locais onde se possa realizar a conservação das aves selvagens. Como eu disse, as IBAs não têm valor legal e elas, para terem valor legal, têm que ser depois transformadas ou em ZPEs ou noutro tipo de áreas classificadas que já tenham reconhecimento legal pelos Estados. Então, qual é a história das IBAs em Portugal? As IBAs, na primeira fase, elas foram definidas em 1989, naquele livro cor de laranja que eu mostrei, e nesse livro havia, salvo erro, 36 IBAs, e esse inventário foi feito pelo SNPRCN, que significa Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza, que era assim que se chamava o Departamento do Estado que tratava da conservação, que mais tarde se passou a chamar ICN, mais tarde ainda ICNB e atualmente ICNF. Portanto, o antecessor do ICNF foi quem fez o primeiro inventário das IBAs. O segundo inventário, que era aquele livro azul, foi uma atualização do primeiro, já foi feito pela CPEA, que entretanto se tornou a organização parceira da BirdLife em Portugal. Portanto, o inventário das IBAs é o resultado de uma contribuição conjunta do antigo Serviço Nacional de Parques, numa primeira fase, e depois da CPEA numa segunda fase. Atualmente, o número de IBAs terrestres é muito maior do que era no início. Ao início eram 36, como eu disse, se não estou em erro. Atualmente são 93 IBAs terrestres no continente e nas ilhas. Eram 36 no continente, depois já havia algumas nas ilhas que eu não me recordo quantas eram. Temos então 93 IBAs terrestres no continente e nas ilhas e mais 17 IBAs marinhas. IBAs marinhas são mesmo só sobre o mar, são locais importantes para as aves marinhas. Há um site, um subdomínio da CPEA, que é o ibasterrestres.cepeia.pt, e o Life IBAs Marinhas. Portanto, nestes dois sites existe informação mais detalhada sobre as IBAs existentes em Portugal. No site da BirdLife, no datazone.birdlife.org, também é possível encontrar informação sobre as IBAs no resto do mundo. Portanto, quem quiser ter mais informação sobre as IBAs, sobre as Important Bird Areas, ou em português, áreas importantes para as aves, podem encontrar então no site da CPEA para Portugal, no site da BirdLife para o resto do mundo. Em 2013, a CPEA publicou um catálogo das zonas importantes para as aves em Portugal, que no fundo são as nossas IBAs, que é este livrinho que aqui está, que corresponde à informação que se encontra também online no site. As IBAs terrestres em Portugal continental, portanto, em Portugal continental são 54, acho eu, que estou a ver aqui. Portanto, é este mapa é o que está no tal livrinho que eu falei. Depois ainda há mais uma série delas nos Açores e na Madeira. Como podem ver, estão distribuídas de norte a sul do país. Estas manchas azuis que aparecem no mapa correspondem aos limites das IBAs. Umas são grandes, outras são pequenas, mas vão do litoral ao interior e de norte a sul, como podem ver. Agora sim, feita esta explicação sobre o que são ZPEs e o que são IBAs, vamos ver mais em detalhe as ZPEs do Alentejo. E eu para isto vou buscar outra vez aqui o visualizador da Rede Natura 2000. Agora já retirei as azuis, portanto eu selecionei para mostrar só as ZPEs e não as ZECs ou SICs, que são as da Diretiva Habitats. E fiz aqui um zoom para mostrar essencialmente o Alentejo. Então, o Alentejo, como é sabido, tem 4 distritos, é Porto Alegre, Évora, Beja e Setúbal, sendo que de Setúbal é só a parte sul, que vai aqui do estuário do Sado para baixo, sendo que a parte norte já pertence à região de Lisboa. Nós temos 20 ZPEs no Alentejo, mas há uma que é o estuário do Sado, que é partilhada com a Extremadura, e há 3 aqui em baixo, que são a costa sudoeste, Monchique e Caldeirão, que são partilhadas entre o Alentejo e o Algarve.
mas eu vou falar delas todas as que têm pelo menos uma porção no Alentejo. Então agora vamos ver cada uma destas sub-regiões. E começamos pelo... antes disso, primeiro peço desculpa, vou mostrar aqui a lista das 20 ZPEs no Alentejo. São estas 20, como podem ver, tal como há bocado, algumas estão a preto, outras estão a vermelho. A preto são aquelas que foram criadas sobre áreas protegidas já existentes, a vermelho as que não coincidem com nenhuma área protegida. Como podem ver também, há aí vários sinaizinhos e que eu vou explicar o que é que significam. A primeira coisa é, os que têm asterisco, que são 11, são aquelas que só foram criadas em 2008, porque as primeiras foram criadas em 1999. E depois há uma segunda leva em 2008 que eu já vou explicar porquê. As que têm 2 sinais de mais, que são as tais que estão divididas entre o Alentejo e o Algarve, que é Caldeirão, Costa Sudoeste e Monchique, e depois o Estuário do Sado, que também abrange o Alentejo e a região de Lisboa. Ora, o que é isto das zonas de proteção especial criadas em 2008? O que acontece é que quando foi feito o primeiro inventário das ZPEs para a Comissão Europeia, no Alentejo só foram criadas 9, que são as 9 que não têm asterisco, que inclui as 5 em áreas protegidas e depois mais 4, a Sul da Murta, Campo Maior, Castro Verde e Mourão Moura Barrancos. E isto acontecia um bocado no resto do país, que era as ZPEs foram feitas essencialmente em áreas protegidas. Eu na altura até olhei para aquilo e pensei, bom, isto afinal não está a trazer grande valor acrescentado, estamos a fazer zonas de proteção em sítios que já estão protegidos. E o que é que acontece? As áreas protegidas, nossas áreas protegidas, situam-se essencialmente ou em zonas úmidas, como sejam estuários e lagoas e paúis, ou então em serras e alcantilados no interior, como por exemplo a Serra da Estrela, a Serra de Montezinho, Douro Internacional, Val do Guadiana, mas isto só protege determinados tipos de aves, são as aves rupícolas e as aves aquáticas. Acontece que há um conjunto muito importante de aves, que são as aves estepárias, que nem ocorrem em montanha, nem ocorrem em zonas úmidas. E, portanto, essas ocorrem essencialmente fora de áreas protegidas. E depois deste primeiro inventário, houve uma série de associações, de ONGs, que fizeram uma queixa à Comissão Europeia a dizer que Portugal não estava a proteger adequadamente as aves estepárias. Fizeram uma queixa e, na sequência dessa queixa, a União Europeia disse que Portugal tinha que criar mais ZPEs para proteger adequadamente as aves estepárias. E é na sequência disso que surge, então, o segundo conjunto de ZPEs, que são mais 11, neste caso no Alentejo, ainda houve outras noutros sítios do país, mas no Alentejo foram mais 11, são estas 11 que estão com asterisco, e são todas vermelhas, como podem ver. Portanto, surgiram então, e quase todas por causa das aves estepárias, não todas, mas quase todas. E, portanto, esta criação de ZPEs no Alentejo foi feita em 2 lotes. Na verdade, em 3 lotes, porque esta da Torre da Bolsa, embora também tenha surgido em 2008, ainda surgiu 6 meses depois das restantes. Mas, na prática, é como se fizesse parte do segundo lote. Portanto, um primeiro lote em que é sobretudo áreas protegidas e depois Castro Verde, Campo Maior, Mourão e a Sul da Murta, e depois uma segunda leva com uma série de áreas protegidas. Bom, então, uma breve cronologia de como é que isto aconteceu. Em 1989 é publicado o tal livro Important Bird Areas in Europe, que eu disse, o tal cor de laranja, que é este, que já mostrei, com uma contribuição do Serviço Nacional de Parques. Em 1999 são criadas então as primeiras 9 ZPEs no Alentejo, que são estas 9, que aqui estão. Depois há a tal queixa, entretanto sai a segunda edição das IBAs em 2000, que é este que também já viram. Em 2013 a CEPEA publicou o tal livro das zonas importantes para as aves em Portugal. Entra a tal queixa para a União Europeia e em 2008 são criadas mais 11 ZPEs no Alentejo, quase todas para proteger as aves estepárias. Portanto, este é um bocadinho o historial da criação de zonas de proteção especial para aves no Alentejo. E agora vamos ver, distrito a distrito, começamos pelo Alto Alentejo, que corresponde ao distrito de Porto Alegre. Alto Alentejo antes era o nome de uma antiga província que abrangia os distritos de Porto Alegre e Évora, mas atualmente Évora é considerado Alentejo Central, portanto eu agora estou a falar de Alto Alentejo só para o distrito de Porto Alegre. O distrito de Porto Alegre tem 6 DPEs, que são estas 6 que aqui estão em baixo. Esta aqui em cima não é isto faz parte de Espanha.
Portanto, aqui diz Porto Alegre, mas isto é um problema qualquer neste mapa, porque isto é naturalmente Porto Alegre, capital do distrito. Temos 6 ZPEs, que são estas aqui em baixo. Eu faço aqui um zoom para se ver melhor. Está aqui em baixo à direita, está aqui a cidade de Elvas. E depois temos aqui, um pouco acima, Campo Maior. Mais no alto, Arronches. Esta mancha cinzenta que aparece aqui ao meio, a barragem do Caia. E à esquerda, Monforte, também, que é também sede de concelho. Então, e é justamente ao pé de Monforte que temos uma das ZPEs, que é a ZPE de Monforte. Abaixo temos a ZPE de Veiros. Ela já está aqui sobre a linha do distrito. Ela está metade no Alto Alentejo, metade no Alentejo Central. Já no Veiros pertence ao concelho de Estremoz. Mas eu incluí aqui no Alto Alentejo por uma questão de proximidade. Metade dela está no Alto Alentejo. Depois, no concelho de Elvas, temos 3 ZPEs. Uma é de Vila Fernando, que aparece aqui. Fica aqui a oeste de Elvas. Depois, a norte de Elvas, temos outra que é de São Vicente, a ZPE de São Vicente. Cá em baixo temos a Torre da Bolsa, que é a tal que é mais recente, que fica aqui entre Elvas e a fronteira do Val do Guadiana. Aqui ao lado temos Badajoz. E depois, aqui em cima à direita, a ZPE, a única do distrito que é original de 1999, que é a ZPE de Campo Maior, que é a única que na altura não era uma IBA. Vamos ver um bocadinho em detalhe. Estas 6 ZPEs do Alto Alentejo, eu fui buscar as fichas que estão no plano setorial da Rede Natura 2000 e compus este quadrozinho para mostrar quais são as espécies de aves que são referidas como sendo relevantes na criação da ZPE. Só estão aqui os nomes científicos. Está aqui, então, o Circo Espigargos, que é o tartaranhão caçador, como podem ver, presente nas 6 ZPEs do distrito. Elanos ceruleus, que é o peneiro cinzento. Falco naumani, que é o peneiro das torres. Depois Grô, Cisão, Abtarda, Alcaravão, Rolieiro, Cortiçol de barriga preta, Calhandra real e Calhandrinha. Portanto, praticamente tudo, aves de zonas de características estepárias, e como podem ver, muitas delas presentes em 5 ou mesmo nas 6 ZPEs do distrito. Isto é o que está nas fichas da ZPE, mas hoje em dia várias destas espécies deixaram de ocorrer na zona, o que é bastante preocupante. Ou seja, em teoria, segundo as fichas, elas ainda ocorrem lá. Na prática, a situação degradou-se e degradou-se muito. Deixo aqui alguns exemplos de espécies típicas, não são todas, mas exemplos das espécies que eu referi, que estão identificadas como ocorrendo nas ZPEs do Alto Alentejo. Em cima à direita as abtardas, em baixo os cisões, o cisão, e à esquerda o tartaranhão caçador. São algumas das espécies que justificaram a classificação destas ZPEs. Eu também percorri as ZPEs quando preparei este webinário para tirar umas fotos que documentassem o aspecto das ZPEs e vou mostrá-las. Começo pela ZPE de Campo Maior, que é a mais antiga da região. É uma zona que fica junto à fronteira, que é dominada por culturas de cereal, embora também tenha algumas zonas arborizadas. É o único local do distrito onde ainda ocorre regularmente o cortiçol de barriga preta. Chegou a ter peneireiros das torres, mas penso que já praticamente não tem. De vez em quando ainda vão aparecendo aqui umas abtardas, mas de uma forma geral os números diminuíram muito. É uma zona muito importante no inverno para os grous. Há muitos grous, cerca de 2.000 talvez, que vão aqui invernar. Depois, mais para o oeste, temos a ZPE de Monforte, que fica perto da vila com o mesmo nome. É uma ZPE de menores dimensões, tem algumas zonas ainda bastante limpas de arvoredo, onde ainda vão aparecendo algumas abtardas e calhandras reais. Infelizmente, e isto é um problema em várias ZPEs, várias zonas da ZPE já estão a ser alteradas ou adjacentes à ZPE também por as chamadas culturas permanentes, que são ou olivais intensivos ou pomares de amendoeiras ou outras culturas semelhantes. Isto acaba por comprometer a utilidade dos habitats para as aves estepárias. Em alguns casos, estas culturas começaram antes da ZPE ser classificada, noutros casos começaram depois, mas o plano setorial da Rede Natura 2000 não vincula aos particulares. O que vincula aos particulares são os planos de diretores municipais. Portanto, é necessário que os planos de diretores municipais depois determinem o que é que pode e não pode ser feito dentro das áreas de ZPEs, e isso nem sempre acontece nos municípios todos. Portanto, depois é preciso ver
o que é que pode e não pode ser feito. Mas isto é uma situação que tem vindo a acontecer um pouco por todo o Alentejo, incluindo em algumas áreas de ZPEs, e que isto, como eu disse, acaba por afetar a atratividade destes locais para as aves de pares. Esta foto é na ZPE de Monforte. Aqui também na ZPE de Monforte, neste caso um olival, podem ver aqui. Portanto, isto tem conduzido à fragmentação dos habitats, é um problema muito grande e que tem contribuído para a diminuição das aves estepárias. A sul de Monforte temos a ZPE de Veiros, que é a tal que está meio no Alto Alentejo, meio no Alentejo Central. Esta zona é uma das poucas no Alto Alentejo que ainda vai tendo alguns casais de tartaranhão caçador. Tartaranhão caçador é uma ave de rapina que nidifica em searas e pastagens e que tem diminuído de forma alarmante no nosso país. As populações estão a diminuir muito depressa. No Alto Alentejo já quase não há nenhumas, apesar de estar identificado como ocorrendo. A ZPE de Veiros ainda vai tendo 3 ou 4 casais. Vamos ver se eles se mantêm por lá. Este é então o aspecto da ZPE de Veiros. A ZPE de Vila Fernando é uma zona importante para várias aves estepárias, incluindo para os pereireiros das Torres, que até tem havido alguns programas de conservação. Esta imagem mostra um outro problema que tem vindo a afetar várias ZPEs do Alentejo, que é o aumento do encabeçamento de gado, particularmente de gado bovino. O gado bovino acaba por, devido ao pisoteio da vegetação, contribuir para a degradação do solo e a degradação da vegetação, por um lado. Por outro lado, muitas zonas que eram de produção de cereal atualmente foram transformadas em pastagens permanentes ou em zonas de produção de fenos, e estas culturas não são compatíveis com a nidificação das aves estepárias. E, portanto, embora o plano setorial recomende a diminuição do encabeçamento de gado, mais uma vez isto não são obrigações, e o aumento do número de cabeças de gado bovino acaba por constituir um fator de pressão adicional que se vê em várias ZPEs da região. Aqui a ZPE de São Vicente, também no concelho de Elvas, que até há pouco tempo tinha as maiores densidades de decisão do país, mas eu já vou falar do decisão mais à frente, mas os números de decisões têm diminuído de forma vertiginosa, em São Vicente também, entre outros motivos, lá está, pelo aumento do número de cabeças de gado bovino. A ZPE de São Vicente também tem as únicas populações de roleeiro do Alto Alentejo e algumas das poucas de peneireiros das Torres que ainda sobrevivem nesta região. Ainda vai ter decisões, mas já não nas densidades que ocorriam há uns anos atrás. Finalmente, aquele que eu considero o caso mais deprimente de todos, que é a ZPE da Torre da Bolsa, que fica também no concelho de Elvas. Foi a última a ser classificada em novembro de 2008. É uma zona que até há uns anos era importantíssima para habitar das cisões e roleeiros. Eu recordo-me que a primeira vez que eu visitei esta ZPE, em 1991 ou 92, viam-se imensos roleeiros aqui. A maior observação que há no eBird de cisão foi feita na ZPE Torre da Bolsa, em 1991, e era de um bando, pasme-se, de 800 indivíduos. Eu nem consigo bem imaginar o que são 800 cisões, porque nunca vi um bando dessa dimensão, mas sabe-se que no passado, quer em Portugal, quer em Espanha, apareciam regularmente bandos dessa dimensão. Isso hoje já é praticamente impossível de encontrar. A ZPE Torre de Bolsa sofreu uma enorme degradação, em parte devido à proliferação de culturas intensivas que começaram antes da ZPE ser classificada e, portanto, mais uma vez contribuíram para a fragmentação dos habitats. Já quase não tem cisão, isto tinha imensas cisões, as betardas vão aparecendo aqui pouquinhas, mas para além da fragmentação dos habitats causada pelo aparecimento dos olivais intensivos, entretanto surgiu outro problema. Quando eu visitei esta zona em 2021, quando estava a preparar este webinário para o ICNF, fui lá visitar e deparei-me com isto, com este estaleiro de obras, a atravessar a ZPE ao meio. Fiquei bastante surpreendido, não percebi o que era isto, vi lá um indivíduo a trabalhar numa retroescavadora e perguntei-lhe o que era isto. E ele era espanhol, estava ali a trabalhar e disse, isto é a nova linha de comboio que vai ligar Évora a Elvas, ao Caia. E eu não sabia daquilo, isto também foi logo a seguir ao Covid, portanto houve aqui muitas coisas que se passaram que na altura nós não teríamos talvez acompanhado tão bem. Eu assim que cheguei a casa fui procurar e encontrei um despacho de 2018 do Ministério das Infraestruturas e do Ambiente que autorizava a atravessar
a ZPE Torre da Bolsa para construir esta linha de comboio que era considerada um projeto prioritário. E, portanto, a ZPE Torre da Bolsa, que já tinha sido fragmentada pelas culturas intensivas, foi agora rasgada ao meio por uma linha de comboio que 4 anos depois, que eu estive lá recentemente, 4 anos depois ainda não está terminada. Portanto, isto tem estado num estaleiro de obras desde há 4 anos e, obviamente, que o que restava de aves de párias praticamente desapareceu. Restam muito poucas, de vez em quando lá vão aparecendo 2 ou 3 abetardas, mas a ZPE Torre da Bolsa, eu digo com alguma ironia que mais valia desclassificá-la porque os valores que justificaram a sua classificação praticamente deixaram de existir. Esta é talvez a história mais triste dentre as ZPEs do Alentejo, porque era uma das zonas mais interessantes e agora é talvez a menos interessante de todas. Está aqui o tal despacho que eu falei, que reconhece o relevante interesse público do projeto designado a nova ligação ferroviária entre Évora Norte e Alvascaia, que é o que será no futuro a linha rápida Lisboa-Madrid. Este despacho prevê medidas compensatórias, que são estas que aqui estão, não vou estar a ler tudo, quem tiver interesse pode procurar este despacho 1025B-2018, mas resumidamente isto prevê uma série de medidas compensatórias não apenas na ZPE Torre de Bolsa, mas em todas as ZPEs do Alto Alentejo. E a responsabilidade pela implementação destas medidas é da Infraestruturas de Portugal, que é o dono da obra. No entanto, eu contactei a Infraestruturas de Portugal para obter informação sobre o que estava a ser feito. Demorei bastante tempo até me darem permissão para consultar o relatório. No final de 2022 lá consegui consultar o primeiro relatório. O que verifiquei é que as medidas que estão no despacho só estão a ser implementadas parcialmente, que isto é algo que me deixou bastante perplexo, porque eu penso que estas medidas terão sido aprovadas pela Comissão Europeia para autorizar o atravessamento de uma zona de rede Natura 2000, mas não tenho a certeza se a própria União Europeia depois faz o acompanhamento da implementação destas medidas compensatórias. A sensação com que eu fiquei da leitura do relatório é que esta parte não foi feita na sua totalidade. Mas, enfim, o período das medidas compensatórias ainda não terminou, portanto, também não quero estar aqui a tirar conclusões. Temos que esperar para o final para perceber se efetivamente essas medidas foram implementadas na totalidade ou não. Para já estou, assim, a acompanhar o que se vai passando por aqui. Agora passamos para o Alentejo Central, o distrito de Évora. O distrito de Évora tem 3 ZPEs, para além daquele bocadinho que eu já falei, que é este que está aqui em cima, que era a ZPE de Veiros, que eu já falei. Temos mais 3. Uma são estas 2 porções que aqui estão, apesar de serem 2 porções disjuntas, pertencem à mesma ZPE, que é a ZPE de Évora. Portanto, tem 2 bocados separados. Depois aqui embaixo temos a ZPE de Reguengos e mais embaixo à direita uma que também se estende entre os distritos de Évora e Beja, que é a ZPE de Mourão, Moura e Barrancos. Portanto, são as 3 ZPEs classificadas nesta região. Então, 3 ZPEs no Alentejo Central, está aqui a lista de espécies, é bastante longa, como podem ver, especialmente na ZPE de Évora e na ZPE de Mourão, Moura e Barrancos. Essencialmente temos 2 conjuntos de espécies em destaque. Por um lado, muitas rapinas, aves planadoras, portanto, cegonhas e rapinas, uma série delas, e por outro lado, mais uma vez, as aves estepárias, a aparecerem aqui também para justificar a classificação destas zonas de proteção especial, então, no Alentejo Central. Alguns exemplos de espécies que justificaram a classificação de ZPEs no Alentejo Central são os grôs. Há 2 zonas importantes de invernada de grôs no Alentejo Central, uma é na ZPE de Évora, outra é na ZPE de Mourão, Moura, Barrancos. Depois, o alcaravão, também presente em várias ZPEs, e a calhandra real, que embora não seja exatamente uma ave estepária, é uma espécie que também aparece sobretudo nestes locais. Aqui um aspecto da paisagem da ZPE de Évora. Esta foto já tem alguns anos, mas mostra um bocado as características do habitat. Esta foi tirada no inverno, por isso é que está mais verdinho. Vemos aqui uma zona de um terreno não cultivado. Este é o tipo de habitat, por exemplo, que os sisões e às vezes as abetardas apreciam. Da ZPE de Reguengos não tenho fotografia, e este é um aspecto da ZPE de Mourão, Moura, Barrancos, da zona entre Mourão e a Marleja. É uma zona que tem muitas áreas desarborizadas, também com alguns azinhais pouco densos, são zonas apreciadas pelos grôs, que muitas vezes se vão alimentar das bolotas, e aqui nestas zonas mais acidentadas, na direção de Barrancos, também aparecem então várias aves de rapina, como já foi mencionado. Aqui um aspecto da paisagem da parte mais interior desta ZPE, já no distrito de Beja. Isto é o rio Ardil ao pé de Barrancos, portanto uma zona acidentada, uma zona importante para a águia real, águia de Bonel e bufo real e cegonha preta.
portanto são algumas dessas espécies também, porque eu falei bastante nas estepárias, mas há outras ZPEs que foram classificadas para proteger outras espécies para além das estepárias. E esta ZPE de Mourão Barrancos é uma delas. Agora vamos falar um pouco do Alentejo Litoral. O Alentejo Litoral corresponde à parte sul do distrito de Setúbal e ao concelho de Odmira, que pertence ao distrito de Beja. Portanto, o Baixo Alentejo é todo o distrito de Beja, exceto o concelho de Odmira. Aqui no Alentejo Litoral temos 4 ZPEs, que é o Estuário do Sado, a Lagoa de Santo André, a Lagoa da Sancha e a Costa Sudoeste. E depois já temos as tais duas que confinam com o Algarve, que é o Monchique e Caldeirão. Portanto, vamos fazendo aqui zoom para esta parte do distrito de Setúbal. Peço desculpa, esqueci-me que há aqui mais uma, que é o Açude da Murta. O Açude da Murta, que é este cantinho que está aqui abaixo do Estuário do Sado. Então, temos o Estuário do Sado, que este limite corresponde, grosso modo, à reserva natural, que fica aqui entre Setúbal e Alcácer do Sal. Depois temos o Açude da Murta, que é este cantinho aqui embaixo, é uma ZPA à parte. Isto não faz parte da reserva natural. Depois temos a Lagoa de Santo André e a Lagoa da Sancha. As Lagoas de Santo André e da Sancha, no seu conjunto, formam uma reserva natural, que é a reserva natural das Lagoas de Santo André e da Sancha. Mas em termos de rede Natura 2000, são 2 sítios separados que têm ZPEs diferentes. Já vamos ver cada um deles separadamente. Então, 4 ZPEs no Alentejo Litoral. Está aqui mais uma vez a lista de espécies. Neste caso, as espécies elencadas são praticamente todas aves aquáticas, ou seja, as características destas zonas são zonas úmidas costeiras, estuários e lagoas, e o que podem ver aqui são limícolas, garças, patos, essencialmente isso também, aqui águia pesqueira, tartaranhão dos paúis, mas essencialmente aves aquáticas com maior expressão no estuário do Sado e na Lagoa de Santo André. Exemplos de espécies que justificaram a classificação destas GPEs, aves aquáticas, como eu referi, temos aqui à esquerda o pato-bico vermelho, em cima a garça vermelha e embaixo o alfaiate, que inverna também em grandes números no estuário do Sado. Aqui um mapa então do estuário do Sado. Isto é um mapa da reserva natural, a zona que está a verde escuro. A ZPE, os limites não sei se são exatamente os mesmos, mas são parecidos. Talvez deixe aqui um bocadinho mais. O açude da Murta é este açude que aqui está aqui marcado, fora do limite da reserva, porque a reserva vai só até à estrada. Isto é a estrada que liga com Porta Alcácer do Sal, a Nacional 253, e aqui então o açude da Murta, que está um bocadinho a sul, já na zona de Pinhal. A ZPE do estuário do Sado, então, é uma zona estuarina. Temos aqui o aspecto do Porto Palafítico da Carrasqueira, com os lodos que emergem na maré baixa, da ZPE do estuário do Sado. Aqui uma outra zona de aquaculturas, um bocado mais para norte, perto de zonas onde há também vastos pinhais de pinheiro manso. Estas zonas também são importantes para várias aves aquáticas. E aqui uma fotografia aérea que eu tirei há uns anos quando fui fazer um passeio de avião de Lisboa até ao Algarve, e que regressei pela costa alentejana, e isso permitiu-me ver do ar alguns sítios que conhecia de terra. Isto é uma foto da Península da Carrasqueira, no estuário do Sado, lá ao fundo dos estaleiros da Lisnave, da zona da Mitrena, e portanto isto é visto de sudoeste para nordeste, então aqui a zona do estuário do Sado, em primeiro plano a Carrasqueira. Agora, mais abaixo no litoral, como eu disse, temos a Lagoa de Santo André e a Lagoa da Sancha, que no seu conjunto formam parte da mesma reserva natural, que é esta zona verde escura que aqui está. Em cima, esta mancha grande é a Lagoa de Santo André, mancha azul, e depois temos uma série de manchas azuis mais pequenas, que são pequenas lagoas em depressões chamadas os poços. Temos o Poço da Zimbreira, o Poço dos Caniços e vários outros, mas fazem parte do mesmo complexo. E aqui embaixo temos outra lagoa que é alimentada pelas suas próprias linhas de água, que é a Lagoa da Sancha. Como eu disse, são ZPEs separadas, embora façam parte da mesma reserva. Fica então no litoral alentejano. A Lagoa de Santo André, aqui também uma fotografia aérea. Vemos, este é o corpo principal da lagoa. Aqui é a costa de Santo André, lá ao fundo a aldeia de Brescos, e aqui em primeiro plano o Poço da Zimbreira e o Poço dos Caniços, que são dois daquelas lagoas mais pequenas que eu referi. Portanto, este é o aspecto de uma lagoa costeira vista do ar. Aqui, vista do lado interior, perto do percurso da Casa do Peixe, que é um dos percursos sinalizados,
em que podemos ver o corpo principal da lagoa, lá ao fundo a duna primária e depois por trás estará o mar. E aqui estes pontinhos pretos todos na água são patos e galeirões, que normalmente estão presentes em grande número. A Lagoa de Santo André é um lugar muito importante para as aves aquáticas. Portanto, isto é um aspecto também da Zona de Proteção Especial da Lagoa de Santo André. Aqui um dos poços, o Poço da Zimbreira ou o Poço dos Caniços, portanto, que fica, isto é fotografado da duna antes de chegar ao mar, também atrai diferentes aves aquáticas, é uma lagoa rodeada de sapal e depois tem pinheiros nas dunas, faz parte da ZPE da Lagoa de Santo André. Finalmente, aqui uma vista aérea da Lagoa da Sancha. A Lagoa da Sancha é uma pequena lagoa assim alongada que está ao pé do mar. No ano em que eu fotografei estava quase vazia, porque esta é uma lagoa de pequenas dimensões e no período de estiagem ou em anos secos pode ter muito pouca água, mas está rodeada de enormes manchas de caniço, que são estas zonas castanhas que aqui estão e que são relevantes para a nidificação de garça vermelha, por exemplo. A Lagoa da Sancha faz parte da reserva natural, tem algumas restrições de acesso, portanto eu penso que atualmente não é possível chegar junto da lagoa, mas existe um percurso de visitação e quem tiver interesse em conhecer pode ir ao Centro de Interpretação da Lagoa de Santo André, que fica logo a norte, aqui em cima, e pode obter informação. Portanto, a Lagoa da Sancha é esta zona que está aqui dentro desta oval branca. Aqui uma foto um bocadinho aumentada, portanto podemos ver que estava com pouca água nesta ocasião. Isto é tudo uma mancha de caniço que existe aqui à volta e que é local de nidificação de garça vermelha. Penso que quando tem mais água também aparecem aqui patos de bico vermelho e outras espécies de natídeos. Aqui a Lagoa da Sancha, numa outra ocasião, já há uma série de anos em que estava com mais água, portanto o corpo com mais água e o caniço agora está verde, porque isto foi noutra altura do ano, foi na primavera, portanto podemos ver realmente uma mancha enorme de caniço e embora esta lagoa seja pequena, ela é realmente interessante para as aves aquáticas por ser um sítio rico em vegetação emergente e por ser um sítio isolado e pouco exposto à poluição e à perturbação. Então a ZPE da Lagoa da Sancha. E a reserva natural, como eu disse, é a reserva natural das lagoas de Santo André e da Sancha, portanto, elas no conjunto estão classificadas na mesma área protegida. Ainda uma perspectiva da Lagoa da Sancha, noutra época do ano, agora com o caniço mais amarelo, mas com mais água na lagoa. Aqui é o sítio onde termina o percurso pedestre, ou pelo menos onde passa o percurso pedestre que permite atualmente ir visitar a Lagoa da Sancha, é o percurso sinalizado e que chega aqui ao alto da duna, portanto também, não sei exatamente onde é que ele termina, que já não faço este percurso há uns anos, mas, portanto, é possível visitar uma parte da zona envolvente. Finalmente vamos ver o Baixo Alentejo, que corresponde ao distrito de Beja, tem várias ZPEs também, que estão aqui assinaladas. A ZPE de Pissarras, que é uma daquelas que foi criada em 2008, fica no concelho de Castro Verde. A ZPE de Castro Verde, propriamente dita, que é bastante grande e uma das mais importantes para aves estepárias. A ZPE de Cuba, que fica a norte de Beja, junto da vila com o mesmo nome. A ZPE do Val do Guadiana. E, peço desculpa, e aqui em cima à direita eu já não estou a falar, mas é a ZPE de Mourão Moura Barrancos, que eu já falei, que também está parcialmente no distrito de Évora. Aqui embaixo temos então a costa sudoeste, Monchique e Caldeirão. As ZPEs do Baixo Alentejo são 4, está aqui também a lista de espécies que justificaram a classificação, tal como acontecia no distrito de Évora, muitas aves planadoras, como se pode ver, a metade superior da tabela é tudo cegonhas e rapinas, e depois a metade inferior é essencialmente aves estepárias. Portanto, mais uma vez, tudo o que é no interior, as estepárias surgem em destaque na classificação destas ZPEs. Exemplos de 3 espécies que justificaram a classificação de ZPEs no Baixo Alentejo são o Peneira das Torres, está aqui em cima, o Rolheiro, que hoje em dia quase só sobrevive na região de Castro Verde, e o cortiçol de barriga preta, que também tem nesta região de Castro Verde e Mértola a principal população a nível nacional. Aqui um aspecto do início do caminho que conduz à herdade de Val Gonçalinho, gerida pela Liga para a Proteção da Natureza, que fica na ZPE de Castro Verde. Tem aqui uma chapa, que é uma escultura a representar uma ave tarda. A zona de Castro Verde é talvez a zona mais extensa sem árvores aqui no nosso território, e isso faz com que esta zona seja muito relevante para as aves estepárias. Aqui também um aspecto de um dos portões que está dentro da herdade da LPN em Val Gonçalinho, aqui com os símbolos LPN, também na ZPE de Castro Verde. Mais para leste temos o Val do Guadiana, que é um parque natural e que também é uma ZPE, que é na zona de Mértola, uma zona um bocadinho mais acidentada
e que é atravessada pelo Rio Guadiana. É uma zona muito importante para várias aves de rapina, como águias reais, imperiais e de Bonelli, e também para sonhas pretas. Isto é um local bastante conhecido que se chama o Pulo do Lobo, que é um sítio em que o Guadiana faz ali uma série de pequenas cascatas, e que se chama assim porque se diz que o rio é tão estreito aqui que até um lobo consegue pular de um lado para o outro. É essa a razão de ser do nome. Agora, portanto, isto é o aspecto da ZPE de Cuba não tenho, e de Pissarras não tenho fotografia, mas são também assim zonas de características estepárias. Finalmente, as 3 ZPEs que estão aqui já divididas entre o Alentejo e o Algarve, que são a Costa Sudoeste, Monchique e o Caldeirão. A Costa Sudoeste é um sítio com um nome curioso, porque não existe em Portugal nenhum sítio chamado Costa Sudoeste. O que existe, até porque há um parque natural aqui, é o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e da Costa Vicentina. Eu penso que este nome terá vindo porque no primeiro inventário das IBAs isto era referido em inglês como sendo de Southwest Coast, e portanto isto acabou por ser traduzido como Costa Sudoeste na classificação das DPEs, mas isto é uma suposição minha, não sei se foi esta a história. Portanto, isto aqui é uma zona de ribas costeiras, essencialmente, e isto são 2 zonas de serra. Então, nas zonas de ZPE entre o Alentejo e o Algarve, temos essencialmente rapinas, mais uma vez, e aves de zonas rupícolas, como é o caso aqui do falcão peregrino, do pombo das rochas selvagem ou da gralha de bico vermelho. São as espécies que justificam. Aqui um aspecto da ZPE de Monchique. Esta foto é do Algarve, porque eu não tenho fotos da parte alentejana. Isto é da Foia, na Serra de Monchique, que é uma zona que foi classificada, entre outros motivos, pela presença de vários casais de águia de Bonelli. Aqui um aspecto da Serra do Caldeirão, que foi classificada também pelo mesmo motivo, águias de Bonelli e outras rapinas. É também uma zona de serra que se estende, com muitos sobreiros, que se estende entre Lolé e Almodóvar, essencialmente. E aqui, finalmente, as arribas da costa sudoeste, então do sudoeste alentejano, que vai, esta IBA vai mais ou menos desde Vila Nova de Mil Fontes até o Algarve, depois até à zona de Sagres, e mais quase até Lagos, que é assim uma zona de arribas costeiras importante, entre outras coisas, para a nidificação de falcão peregrino. ZPE Costa Sudoeste. Então, as ZPEs do Alentejo, já vimos, são 20, e eu agora vou listá-las aqui outra vez, mas agregando-as de uma forma um bocadinho diferente. Em vez de estarem agregadas por ordem alfabética ou por região, eu fiz aqui uns conjuntos, mais uma vez estão a preto e a vermelho, sendo que as que estão a preto são as que coincidem com áreas protegidas, as que estão a vermelho, na sua maioria criadas em 2008, não correspondem a parques ou a reservas naturais. E eu agrupei isto porque eu agora agrupei as zonas consoante a sua importância para determinados grupos de aves. E desenhei aqui umas ovais, uma oval azul, uma oval castanha e uma oval verde. Isto é uma classificação que eu fiz, eu não vi isto em mais lado nenhum, mas fiz isto para nos ajudar a entender a relevância destas DPEs para a conservação das nossas aves. Começo aqui pelo oval verde. Estas 4 zonas, que estão todas no Alentejo Litoral, foram criadas essencialmente pela sua importância para a conservação de aves aquáticas. Como viram, nestas 4 áreas que eu mostrei, são estuários e lagoas costeiras. As que estão a castanho foram criadas principalmente para a conservação das grandes planadoras, portanto, rapinas e cegonhas, que estão aqui entre o Alentejo e o Algarve e também em certas áreas do interior alentejano. As da oval azul foram criadas para a conservação das aves estepárias. Portanto, estas estão aqui no meio, são abrangidas por 2 ovais, isto é de acordo com o que está na ficha das DPEs, são importantes quer para planadoras, quer para estepárias. Como podem ver, as estepárias são a maioria, e são quase todas a vermelho. E são quase todas criadas depois de 2008. Portanto, efetivamente, o Alentejo é muito importante para aves estepárias. Quase 3/4 das DPEs criadas foram classificadas por causa das aves estepárias, o que significa que a conservação destas zonas de proteção especial vai ajudar principalmente este grupo de aves, que são as aves estepárias, que estão essencialmente fora de áreas protegidas. Para terminar esta apresentação, eu vou só falar de um caso particular, que é o caso do Cisão, para vos mostrar um bocadinho também como é que isto tem evoluído, tendo em conta a criação das DPEs. O Cisão já foi alvo de 3 censos nacionais. Neste primeiro quadro temos aqui o resultado dos 2 primeiros censos. Os censos realizaram-se tendo em conta amostragens em todas as áreas onde a espécie se sabe que ocorre,
e a partir daí fez-se uns cálculos de densidades e calculou-se o número de machos existentes no país. O primeiro censo foi entre 2003 e 2006 e o segundo censo foi em 2016. E aqui neste quadro identifica-se, separa-se o total entre o que foi nas IBAs, que neste caso, grosso modo, coincide com as ZPEs, e depois outras áreas que são fora das ZPEs. E depois o total. Então, no censo de 2006, calculou-se que havia 6.695 machos territoriais de decisão em ZPEs e 10.000 fora de ZPEs, para um total de 17.000. No segundo censo, que foi 10 anos mais tarde, dentro das ZPEs tinha caído de 6.600 para 5.000, mas fora das ZPEs o número deu um trambolhão, passou de 10.700 para 3.800 e, portanto, o total nacional caiu praticamente para metade. Entretanto, houve um terceiro censo em 2022, no qual eu também colaborei, visitando algumas zonas aqui no Alto Alentejo, e eu adicionei aqui uma coluna com esses valores. Em 2022, o número total de machos nas ZPEs tinha caído para 3.000, mas fora das ZPEs foi o colapso total. Fora das ZPEs, em 2003, 2006, havia mais de 10.000 e agora só há 800. Portanto, fora das ZPEs já quase não há cisões. Os cisões estão concentrados nas ZPEs e mesmo nas ZPEs caiu para metade, o que significa que, embora ainda vá havendo decisões nas ZPEs, as ZPEs não estão a cumprir plenamente a sua função de conseguir conservar as populações de cisão. Eu estou a dar um exemplo de cisão, mas isto infelizmente acontece com uma série de outras espécies, acontece com betardas, acontece com roleiros, acontece com cortiçóis, acontece com tartaranhão caçador e, portanto, isto é algo bastante preocupante e que requer um acompanhamento mais intenso e a tomada de medidas para contrariar estas tendências. Portanto, como podem ver, o total nacional em 15 anos caiu de 17.000 para menos de 4.000, portanto caiu mais de 75%. Já tinha caído 48% nos primeiros 10 anos, agora caiu mais de 75%. Isto é realmente uma situação muito má para a conservação de cisão. Hoje em dia é muito mais difícil ver cisão do que era há uns anos atrás. Vamos ver o que é que acontece no futuro. Mas dou este aqui um bocado como exemplo para mostrar o que está a acontecer dentro das GPEs e fora das GPEs. Termino aqui esta apresentação. Muito mais haveria para dizer, mas não tenho tempo para desenvolver mais, mas tentei pelo menos dar aqui uma panorâmica geral do que foi a história da criação das nossas zonas de proteção especial, qual a sua relação com as IBAs, com as Important Bird Areas, e passamos em revista todas as ZPEs do Alentejo, porque é que foram criadas, que espécies é que visam proteger e qual é a situação atual. Muito obrigado pela vossa atenção e fico à disposição para as vossas questões.